9 de junho de 2017. Brasil perde muitas chances de gol e é derrotado pela Argentina em Melbourne. Com estreia de Michael Suel, gols de Tomás e Lucas Prato, São Paulo vence o Vitória no Morumbi, segue com 100% de aproveitamento jogando em casa e vai embalado para o clássico de domingo contra o Corinthians na Arena Itaquera. Em noite de muitos gols, Grêmio vence Chapecoense fora e Corinthians termina a rodada na liderança. Palmeiras vai com tudo para cima do Fluminense amanhã para aliviar a pressão no atual campeão brasileiro. Como é que se faz para uma panela de pressão não estourar? Tem que sair aquele... tirar aqui, abrir a tampa, que vai lá pro outro lado. Interesse do Verdão em Richarlison irrita a diretoria do Flu. Jogador pede e não vai enfrentar o Palmeiras. E ainda, as notícias do Santos e os preparativos para o clássico majestoso do final de semana. O Gazeta Esportiva começa agora. Começa agora, começa já. E hoje é sexta-feira, minha gente. Sejam bem-vindos ao nosso Gazeta Esportiva. Programa começa falando do São Paulo, que venceu o Vitória 2-0, não disse que ia ganhar, e terminou a rodada na 7ª colocação com 9 pontos. O meio-campista Tomás e o atacante Lucas Prato. O Celso já tá fazendo ruídos aqui. É que ela disse que dava vitória. Não, aí no final de tudo eu falei, dá São Paulo. Aham, tá. Porque eu senti, veio uma sensação. Sei. O meio-campista Tomás e o atacante Lucas Prato marcaram os gols e comandaram o tricolor dentro de campo. Veja como foi essa partida na reportagem de Jonas Campos. As duas equipes entraram em campo com novidades. O Vitória teve a estreia do técnico Alexandre Galo. O São Paulo de Rogério Ceni, sem Luiz Araújo, negociado com o futebol francês, e Cueva e Rodrigo Caio, convocados para as seleções peruana e brasileira, perdeu também Thiago Mendes, desfalque de última hora por conta de dores no joelho, mas ganhou o Michael Suel. Pouco mais de 24 horas depois de ser apresentado no tricolor, o camisa 7 já entrou em campo como titular. Com a bola rolando, quem mais trabalhou no primeiro tempo foi o goleiro Fernando Miguel, que em 3 minutos de jogo já foi buscar os chutes de Prato e Maicon. Marcinho tentou mais 2 vezes, parando no goleiro e raspando a trave. O estreante da noite, também apelidado de Mago Suel, tentou de cabeça, mas quem fez mágica foi Fernando Miguel. Enquanto o Vitória assustava na cobrança de falta do zagueiro Fred, Lucas Prato insistia, mas nada de gol. No segundo tempo, o São Paulo seguiu em cima, passou perto com o Lucão de cabeça e com Tomás, que entrou na vaga de Michael Suel. Entrou para mudar o jogo. Aos 19 minutos, ele recebeu passe açucarado de Lucas Prato e com chute no cantinho de Fernando Miguel, abriu o placar no Morumbi. Mago mesmo foi Renan Ribeiro, que aos 29 minutos fez 2 milagres e ainda viu Militão salvar em cima da linha o chute de Paulinho. Tomás tentou de novo, mas o Vitória seguiu assustando. Chegou a marcar com Todinho após o vacilo de Lucão, mas a arbitragem invalidou o lance apontando toque no braço de Chiesa. O São Paulo se segurou e no finzinho do jogo foi recompensado em grande estilo, com uma verdadeira pintura de outro mago, Lucas Prato, artilheiro que chegou a 10 gols em 18 partidas com a camisa tricolor. São Paulo 2, Vitória agora lanterna do Campeonato Brasileiro, 0. O mais importante para mim que o time se sienta à vontade comigo, que a diretoria, que o clube, que o treinador, que a comissão técnica, meus companheiros fiquem felizes comigo. Então acho que nessa situação eu estou bem. A gente tinha que fazer os 3 pontos, temos que brigar lá em cima na tabela com as equipes de cima e temos que somar em casa. Com mais uma vitória em casa, o São Paulo segue com 100% de aproveitamento jogando aqui no Morumbi e já chega a 9 pontos no Campeonato Brasileiro. Porém, a equipe de Rogério Ceni, que ainda não venceu como visitante, terá na próxima rodada ninguém mais, ninguém menos do que o líder do campeonato. É clássico na Arena em Itaquera contra o rival Corinthians.
jogar lá no estádio do Corinthians é sempre difícil, sempre complicado. Nós vamos tentar achar um sistema de jogo que seja adequado para jogar, compatível para enfrentar o Corinthians lá dentro. É uma tarefa difícil, sim, claro. Um time que vem com confiança, né? Vem embalado, 13 pontos em 15 possíveis, né? Um bom aproveitamento, quase 90% de aproveitamento. Mas nós temos que tentar encontrar alternativas para dar aos jogadores a possibilidade de eles acreditarem na vitória. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O São Paulo nessa linha, né, irregular, ganha em casa, perde fora, conseguiu somar mais um ponto, e o importante é isso, somar pontos. Claro que numa contabilidade de título, o ideal é você vencer em casa e vencer fora. Nem empatar, na verdade, empatar muito fora garante título não. É vencer a maior parte dos jogos fora e também em casa. Mas também é início de campeonato, tem muito chão pela frente. O São Paulo ainda também não atingiu aquele futebol que chegou a nos empolgar no começo da temporada. E ontem, não vou dizer que foi uma vitória tranquila, mas o São Paulo fez o suficiente para vencer e mereceu a vitória, Garrafa. Boa noite. Boa noite, Celso. Não tão boa assim, porque a sua Argentina ganhou da seleção brasileira. Daqui a pouco a gente vai falar, e foi impossível aguentar o senhor na redação hoje. Com essa história da vitória da Argentina, não amistoso, mas daqui a pouco a gente fala. Nossa, né? Hoje parece que ganhou a Copa na hora do do mundo, almoço, Celso. inclusive, o Celso, não, vou pagar hoje rodada de vinho. Falei, Celso, nós vamos trabalhar. Ele falou, não, mas eu vou pagar por isso. Não. Todo mundo queria embebedar todo mundo, e a gente vinho, falou, não. vinho, porque é vitória, empanadas. Tá insuportável, vocês deveriam escrever novelas. Nossa, mas vocês têm uma habilidade de criação. Não, mas a gente daqui a pouco fala sobre Brasil e Argentina. O assunto é o São Paulo. Talvez o São Paulo, no meu entendimento, Celso, agora esteja encontrando o seu melhor momento, porque é um time que vai buscando ainda o equilíbrio. O São Paulo nunca me convenceu naquele início de Campeonato Paulista, quando o nível técnico dos adversários era muito fraco. Então agora o São Paulo, o Rogério sofreu muito com o time e agora parece que ele vai encontrando o equilíbrio, sabe que tem que fechar a casinha, está trabalhando com 3 zagueiros, está tentando a manutenção da equipe, está vivendo problemas que vai perdendo jogadores em meio à competição, que não é uma exclusividade só do Rogério, né? E sim dos técnicos do futebol brasileiro. E o São Paulo, se não vem conquistando pontos fora de casa, pelo menos a lição de casa ele vem fazendo, é importante. Como você bem destacou, não basta apenas ganhar, ter bom aproveitamento em casa, ele tem 100% em casa. Precisa buscar pontos fora. Mas o São Paulo começa a entrar numa trilha. Sobre o jogo de ontem, 2-0, quem não assistiu o jogo fala, foi jogo tranquilo. Não foi tranquilo, o São Paulo sofreu, esse gol é muito questionável, se houve o toque ou não de mão do Chiesa, essa nova regra é um saco, é um porre, né? Porque eu não vi intenção nenhuma do Chiesa, mas como a bola toca no braço dele, o gol acabou sendo bem anulado. E o Prato é a diferença, né? Um cara que faz um gol desse é brincadeira, né? Que golaço mesmo, de quem sabe o que está fazendo com a bola, ó, ele dá o corte, ó, depois... Domínio pleno, e aí, mal olha, né? E aí coloca ali como se estivesse tocando com as mãos. Então, era uma vitória importante para o São Paulo, para o clássico do final de semana, que daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito. De novo o São Paulo chega com moral. Porque no último... Teve agora um último jogo São Paulo e Corinthians, não teve? E o São Paulo tinha vencido também. Paulista, não. O São Paulo tinha... Não, o São Paulo ganhou do Avaí e enfrentou quem na sequência? Você está pedindo muito para mim, Michele, mas... O São Paulo, ganhou do Avaí. Ele havia vencido o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, depois encarou o Corinthians e perdeu. Numa segunda-feira o São Paulo ganhou do Avaí. Aí teve um jogo no final de semana importante, aí que perdeu. Era o Palmeiras. Então, Palmeiras. Aí perdeu. Não, aí venceu. Venceu o Palmeiras. E agora de novo. Ganhou esse jogo e agora vai enfrentar vai o motivado Corinthians. Pro clássico, claro. Até aí venceu o Palmeiras, depois perdeu do Cruzeiro. Sim, mas o que acontece o que importa são os grandes de São Paulo, gente. Você já está cravando que o São Paulo vai ganhar do Corinthians, é isso? Eu tô achando que o São Paulo chega firme para esse jogo, mas não vai ganhar do Corinthians, não. Vote na enquete que está no site gazetesportiva.com. Qual vai ser o resultado do clássico entre Coringão e Tricolor? Vitória do Corinthians? Vitória do São Paulo? Ou vai dar empate? Vai dar Corinthians. Não, onde é o jogo? Arena, Corinthians. Então vai dar Coringão, Celção. Fala. Empate. Vai dar empate. O que vai dar? Hein, Argentina? Fala. Corinthians. Só porque não... Não, eu tenho acertado tudo. Você que tem errado tudo. Você falou que ia dar empate entre Brasil e Argentina. Até isso foi um empate. Errou. Fala, Garrafinha. Você está acertando tudo. Fala. Você está acertando hoje antes do programa. Eu falei, fala. Não, o negócio é o seguinte,
Eu vou pelo favoritismo. O favorito é o Corinthians, mas é puro palpite. Né? Não será nenhuma novidade se São Paulo sair com vitória. Tenhamos aí visto hoje o exemplo da Argentina. A novidade vai ser. São Paulo nunca venceu lá em Itaquera. Mas tudo bem. É uma grande novidade. Também, a seleção brasileira estava invicta e perdeu para vocês hoje. Futebol é assim. Isso já era previsível. Futebol é assim. Aliás, os dois estão com tênis invocado, né? Olha, o Garrafa com tênis azul, o Celso tênis sem cadarço. É isso aí, gente. O pessoal aqui é encrencado. Sexta-feira. Mais 3 partidas completaram a 5ª rodada. O Grêmio goleou a Chapecoense 6-3 na Arena Condá, lá em Chapecó. O Bahia ganhou do Cruzeiro em Salvador e o Atlético Goianiense conseguiu a primeira vitória no Brasileirão ao vencer a Ponte Preta em Goiânia. O Atlético Goianiense somou os primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro depois de vencer a Ponte Preta no Estádio Olímpico. Everaldo marcou os 2 primeiros gols do Dragão e no segundo tempo foi a vez de Luiz Fernando balançar a rede e fechar o placar, 3-0. Quem também venceu foi o Bahia. O tricolor da Boa Terra continua com 100% de aproveitamento na Fonte Nova, graças ao gol de Edgar Júnior, que selou a vitória por 1-0 contra o Cruzeiro. Na Arena Condá, o Grêmio surpreendeu a Chapecoense. Primeiro foi Michel, que meio sem querer marcou um golaço. 5 minutos depois, o mesmo Michel usou a cabeça para ampliar, 2-0. Ainda na etapa inicial, o Verdão do Oeste conseguiu descontar com o Luiz Antônio, mas no segundo tempo, o tricolor gaúcho continuou arrasador. Everton substituiu Barrios e fez 2 gols para o Imortal. Não perca a contagem, 4-1. De pênalti, Reinaldo fez o segundo dos donos da casa, mas Everton estava em noite inspirada e balançou a rede novamente. O 5º do Grêmio e o 3º dele na partida. A Chape não desistiu e Arthur ainda fez um gol aos 44 minutos, só que na sequência, Luan também marcou. Final, Chapecoense 3, Grêmio 6. Ô Celso, você sabe, eu não sou muito fã de pontos corridos, mas é óbvio, esse campeonato acaba premiando a regularidade, não é? E até aqui, com 5 rodadas, vem fazendo um retrato claro do que está acontecendo no campeonato. Para mim, Grêmio e Corinthians são as equipes mais ajeitadas, as equipes que jogam o melhor futebol, aquilo que você consegue enxergar algo já bem definido. E por isso, o Corinthians hoje é líder com o Grêmio atrás. Foi um jogo realmente muito maluco esse, entre Chapecoense e Grêmio, né? O Grêmio mostra que tá muito forte nessa temporada. Destaque também a vitória do Bahia. O Bahia ganhando de todo mundo lá na Fonte Nova. Isso é muito legal. Futebol nordestino forte, o Bahia forte. Isso é importante, não é? E a Chapecoense, o próprio Mancini disse que era uma surpresa, que não era para entender que a Chape ia brigar na parte alta ou tão alta da tabela brigando pelo título, e ela tomou esse sacode em casa, resultados normais, apesar dos 6 do Grêmio, que para mim, ao lado do Corinthians, repito, que apresenta o melhor futebol hoje no cenário brasileiro. Isso eu não acho normal não, Garrafa. Eu nunca imaginaria o Grêmio vencendo por 6-3. Não, a vitória do Grêmio. E a Chape perdendo. Não, o resultado foi... Me lembrou muito o que aconteceu também já na quarta, Corinthians e Vasco. Uma loucura, sabe? Por eles 2-0, empatou, a Chapecoense também ameaçou algumas vezes a se recuperar, com gols 44, do gol, sabe? Foi um surpreendente. 6-3, a maior goleada, inclusive, é do Bahia, que está surpreendendo nesse campeonato, quando estreou vencendo o Atlético Paranaense por 6-2. Eu concordo numa questão mesmo, 2 questões, né, no que você disse. A Chapecoense, realmente, apesar de ficar 2 rodadas na liderança, não é o normal, não é o que se espera. E o Corinthians, finalmente, com isso, pôde se manter na liderança, né? De fato. Pois é. E Grêmio e Corinthians me parece realmente os 2 times mais organizados do futebol brasileiro. Se Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro têm melhores elencos, time organizado, competitivo, que sabe, nos 11 contra os 11, o Corinthians e o Grêmio me parecem realmente os mais organizados, por isso estão aí na ponta da tabela. Bom, quem acordou cedinho hoje para ver o duelo entre Brasil e Argentina, disputado lá em Melbourne, na Austrália, assistiu a um monte de oportunidades perdidas pela seleção brasileira, né? Que acabou sofrendo aí a primeira derrota sob o comando do técnico Tite. Se você não viu, veja agora como foi o amistoso. Logo no começo do jogo, a Argentina assustou nesse chute de Di Maria, que explodiu na trave.
Renato Augusto bem que tentou responder à altura, mas não teve a mesma pontaria. A chance mais aguda do Brasil no primeiro tempo aconteceu depois que William arrancou pela esquerda e encontrou Felipe Coutinho livre de marcação. Romero fechou bem o ângulo e fez boa defesa. A seleção alviceleste respondeu depois que Messi cobrou falta na cabeça de Otamendi. O Everton fez a defesa. Depois disso, só deu Argentina. Primeiro no chute de Di Maria. E depois com Dybala. De tanto insistir, nossos hermanos abriram o placar aos 44 minutos. Otamendi mandou a bola na trave e Mercado, livre de marcação, abriu o placar. A oportunidade mais incrível desperdiçada pelo Brasil foi essa. Depois de driblar o goleiro, Gabriel Jesus chutou na trave e no rebote, William acertou o outro poste. Inacreditável. Final em Melbourne, Brasil 0, Argentina 1. Primeiro, também, claro, nós perdemos o jogo, né? E esse fica um sabor de derrota, esse é inevitável, inquestionável. O segundo, então, sem fugir dessa linha de raciocínio, eu tenho ela bem lógica, apesar de ser a primeira vez, eu tenho que ter a capacidade de absorver. Em jogos desse nível, por vezes tu domina, em alguns momentos tu é dominado, e nesses momentos que tu é dominado, tu não tem que deixar o adversário criar oportunidades maiores de gol. Poucas foram as oportunidades da Argentina. Em maior número foram as nossas, porque nós traduzimos a nossa superioridade. Ela foi no segundo tempo, bastante, em alguns momentos do primeiro, com oportunidades reais de gol. E uma das situações que eu falei que nós devemos, e vamos trabalhar em função disso, é ter uma precisão nas finalizações maior. Né? Acerta o gol, eu digo assim, ó, bota o goleiro para trabalhar. Se eu tivesse o Romero feito 3, 4 grandes defesas, estaria tranquilo. Diria, ó, a precisão teve a qualidade. Mas faltou essa precisão maior. O Brasil perdeu o jogo, mas criou oportunidades. Acho que essa é a questão. Amistoso, perder, acontece, faz parte. Não pode pautar, por exemplo, crise ou não na seleção brasileira, que não é nem o caso, que o Tite vinha de 100% de aproveitamento. Isso revela uma outra questão também. A Argentina, sob o comando do São Paulo, é outro time. É um time ofensivo, um time que vai buscar o resultado. Tem jogadores para isso, né? Tem jogadores de qualidade. E a Argentina, eu repito aqui, o São Paulo está para a Argentina como o Tite para a seleção brasileira. Com a presença dele no comando da seleção, a Argentina não só vai se classificar, como vai entrar na Copa da Rússia como uma das favoritas ao título. Não tenho a menor dúvida, e essa vitória sobre o Brasil já é um bom começo. Eu pus para despertar às 7 horas e às 6h30 tocou meu telefone, era o Celso Cardoso, até fiquei preocupado. Achei que ele ia, sei lá, alguma coisa da TV, combinar o programa hoje, mas não, ele já estava, como é que está a expectativa para o jogo? Puxou uma resenha sobre o jogo. Aí acompanhamos a partida e para o Brasil era um amistoso? Era. Para a Argentina não era. Era uma decisão. Assim foi que eu vi a Argentina. Ela precisava de uma autoafirmação, ela precisava, se não da vitória, fazer um bom jogo. E ela fez um bom jogo e, mais que isso, saiu com a vitória e, no meu entendimento, de forma merecida. Não pode perder um gol desse, seleção brasileira. Não pode perder o gol que perdeu, é fatalidade, claro. Mas gostei também do que vi do Brasil sem força máxima, sem Neymar. Foi um jogo onde o Tite fez algumas observações importantes, não é? Positivas e negativas, e entendo que daqui para frente é o que ele vai fazer, porque ele tem praticamente o grupo definido. Se é que existe um momento para perder, talvez esse fosse o momento. Claro que perder para vocês nunca é bom, machuca, incomoda, é chato, né? Não vai chegar a estragar a minha sexta-feira, mas que incomodou. Até a hora do almoço, tal, todo mundo meio para baixo, tal, não é? Mas, enfim, e a Argentina mostrou que entra muito forte, que é uma outra Argentina. Falando em entrar forte, né, que não temos a imagem, mas que não foi nada amistoso, isso que são colegas de mesmo clube, né? Otamendi e Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus foi parado no hospital. Brasil e Argentina, Celso. Brasil e Argentina, não tem jeito. É que os argentinos, eles entraram mesmo para ganhar do Brasil. A Argentina precisava dessa resposta, Celso. E o Brasil precisava não. dessa resposta e foi uma outra Argentina. Não dava para ver jogadores da qualidade que tem o futebol argentino hoje, da qualidade que vocês têm, na mão do Balsa, né? Porque não dava. Acho que o Messi chegava lá. Eu fico imaginando o Messi
na preleção do Balsa, né? Sim. Pero que não, pero que sim. Não dá, né, cara? Não dá. E hoje não. Hoje foi uma Argentina que propôs jogo, uma Argentina que usou da qualidade dos seus jogadores, que jogou de igual para igual contra um Brasil. E que se fosse esse Brasil do Dunga, tinha tomado um sacode hoje, mas como foi o Brasil do Tite, mesmo desfalcado, mesmo pegando uma Argentina forte, jogou de igual para igual. Foi um belo jogo, foi um Brasil e Argentina. Dessa vez vocês levaram a melhor, mas foi um mero amistoso. Bom para vocês, bom para o futebol, bom para a Copa do Mundo, porque Copa do Mundo sem vocês, pra gente dar risada, não tem graça, não né? dá, é muito chato. Bom, hoje a Polícia Federal realizou a Operação Bola Fora, que tem Gustavo Feijó, vice-presidente da CBF e prefeito da cidade alagoana de Boca da Mata, como investigado. A polícia apura o recebimento de R$600 mil como caixa 2 na campanha dele e apreendeu documentos e mídias digitais. A operação é um desdobramento da CPI do futebol instaurada em 2015 para investigar supostas irregularidades em contratos assinados pela CBF. Gustavo Feijó nega as acusações. Na operação, o filho dele, Felipe Feijó, foi preso por porte ilegal de arma, mas essa prisão não tem a ver com a operação principal. Olha, eu quero convidar você. Domingo, a partir das 9 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com todos os detalhes do clássico entre Corinthians e São Paulo. Aliás, amanhã vai entrar uma reportagem no site gazetesportiva.com com toda a análise desse jogo, feita pelo Celso Cardoso, quem é favorito, quem entra mais forte, o que a gente pode esperar desse clássico. Então, vai ter também a análise no Mesa Redonda do jogão entre Palmeiras e Fluminense e o Santos encarando o Atlético Paranaense mais uma vez com Elano no comando. Estarão conosco neste domingo aqui nos nossos estúdios o ex-jogador Miller, que é sempre polêmico e dá uns pitacos fortes aí no mundinho do futebol, e o técnico do Corinthians, Fábio Carille. Olha só, se ganhar ou se perder, Fábio Carille estará conosco aqui no Mesa Redonda. Então, a gente te espera, você está super convidado. E feliz aniversário para o Vitor Fumes, que trabalha conosco, é estagiário aqui do departamento de chamadas. Vitor, um super beijo para você. Vitor, que é palmeirense, beijão, muitas felicidades. Um beijão hoje para Pietra, filha da nossa querida apresentadora Estela Gontijo, do Jornal da Gazeta. Pietra tá fazendo 1 aninho de vida, gente. Parece que foi ontem, hein? Pietra, tia, me te ama. Um beijo, meu amor. Jesus te abençoe sempre. Também... Deixa eu falar. Pode falar sempre. Eu quero mandar um beijo para a mãe do Otávio, Dona Olívia. Seu filho é maravilhoso, me emprestou o carregador. Dona Olívia, um beijo. Né? E quero mandar um beijo para o Felipe Garrafa. Adivinha de quem ele é sobrinho? E adivinha de quem ele puxou o talento? O Felipe Garrafa, jornalista esportivo, também está conosco aqui nos estúdios hoje do Gazeta Esportiva. Fala, Celso. E queria também mandar um abraço para um palmeirense telespectador do Gazeta Esportiva, está sempre assistindo a gente. Quem? O senhor Luiz Apostólico. Então, um grande abraço. Palmeiras está meio cambaleante, mas vai melhorar. Pode Luiz confiar que vai melhorar. Apostólico? Apostólico. Ele é católico? Segue, Michele, o programa, por gentileza. Que é católico, apostólico, Segue, romano, não é? Não, é apostólico. O diretor está pedindo para você seguir, Michele. Seu Luiz, um beijo, tá? Ó, tô brincando com o seu nome, porque sempre brincaram com o meu. Você sabe meu nome, com qual meu que é? Ninguém brinca. É, Filomena. É Filomena. Tem Filomena no meu nome, só pra você ter noção. Bora, Filó. Tá. Tênis, nesse final de semana saem os campeões de Roland Garros. Veja como foram as semifinais desta sexta. A primeira semifinal do dia foi um jogaço entre o britânico Andy Murray, atual número 1 do mundo, e o suíço Stan Wawrinka, terceiro colocado no ranking mundial. O equilíbrio marcou o início da partida e a primeira parcial foi decidida apenas no tie-break, 8-6 para Murray. Wawrinka voltou melhor e deixou tudo igual, vencendo o segundo set por 6-3. O britânico não sentiu o revés e voltou a ficar em vantagem, 7-5 na terceira parcial. O equilíbrio voltou a dar o tom no quarto set, novamente decidido no tie-break. Só que a vantagem foi de Wawrinka, 7-3. Mas dessa vez, Murray sentiu o baque e foi presa fácil na última parcial. 6-1 e 3-2 para Wawrinka após mais de 4 horas e meia de batalha em quadra. Na final, Wawrinka vai encarar o embalado Rafael Nadal. O espanhol, 9 vezes campeão em Roland Garros, não teve dificuldades para bater o jovem austríaco Dominic Thiem. Vitória tranquila por 3-0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-0. Um pneu para não deixar nenhuma dúvida sobre a grande superioridade do Touro Miura na partida. A grande final entre Rafael Nadal e Stan Wawrinka acontece no próximo domingo.
Tá chegando a hora da prova ciclística 9 de julho, que vai agitar as ruas da capital paulista daqui a exatamente um mês. Quem participa desse tipo de prova ou quem pedala por lazer sabe da importância de manter a bicicleta bem cuidada. Então veja a reportagem de Jonas Campos. Fala pessoal, prova ciclística internacional 9 de julho, chegando e olha, para quem é ciclista ou amante dessa modalidade, existem alguns cuidados e prevenções que fazem toda a diferença na hora da prova. Estou aqui ao lado de um especialista, Ariston Danilo, justamente para ajudar a gente nessas questões. Cuidados, por exemplo, antes da prova, Danilo. Bom, o ideal é que você faça uma manutenção preventiva na sua bicicleta, né? Leve no mecânico da sua confiança para ele fazer toda essa verificação, né? Freio, sistema de marcha, as condições de pneu, câmara, alinhamento de roda. São coisas que você pode, são problemas que você pode evitar antes da largada da prova, né? E olha, para quem é aspirante e tem uma mountain bike, por exemplo, existe uma adaptação de pneu justamente para a disputa de uma prova na estrada, né, Danilo? É, exatamente. Se você só tem a opção da bicicleta do tipo mountain bike, o ideal é que você tenha um pneu mais adequado para o tipo de prova que é a 9 de julho, né, que é uma prova 100% asfalto. Então, com desempenho o mais importante nessa prova e não o conforto, então se usa um pneu liso, né, que aí ele te dá muito mais desempenho durante a prova. Danilo, a gente sabe que é mais raro, mas corrente também pode dar um problema, que aí é mais complicado ainda, né? É, exatamente. Como é uma prova que tem uma certa explosão, né, dinâmica, a corrente é um ponto crítico, né, que é onde você faz o esforço, né, na bicicleta e ela transmite isso para a bicicleta. E a corrente é uma coisa que pode dar problema. Mas existe uma solução de emergência, né, que seria uma emenda de corrente. Seria interessante os participantes da prova portarem essa emenda de corrente. Outra situação que pode ocorrer pode ser a quebra de algum raio na roda da bicicleta, né? Então, por exemplo, se você cair num buraco ou bater numa tartaruga, um raio pode quebrar. Isso acaba tirando o alinhamento da roda. O que vai acontecer? Você vai acabar perdendo desempenho porque o freio vai começar a encostar na roda. Se o seu freio for deste modelo, você pode ativar a posição de manutenção, que aí ele vai afastar um pouco da roda e, dependendo da situação, ele não vai mais prejudicar o seu desempenho durante a prova. Danilo, em resumo, para quem tem uma bicicleta já em condições adequadas, o que precisa ser feito? No dia da prova, duas coisas muito importantes: calibrar o pneu, lubrificação da corrente. Com essas duas coisas você já consegue fazer uma prova tranquilamente. Muito obrigado por todas as dicas, informações. Ainda dá tempo de se inscrever na Prova Ciclística Internacional 9 de julho. Até dia 12 de junho, inscrições abertas no site gazetesportiva.com/prova 9 de julho. Tá bom? Obrigado ao Danilo e um abraço a todos. Então vamos pedalar juntos? Inscrições terminam na segunda-feira, então corre agora para o site gazetesportiva.com e se inscreva já, tá bom? Tem que pagar a taxa? Tem, para efetivar a sua inscrição. E depois você vai pedalar comigo às 6h45 da manhã no dia 9 de julho. E depois a galera aqui, a elite, os federados, largada às 9 horas da manhã. E eu vou fazer a apresentação da prova ciclística 9 de julho junto com o Vinícius Rodrigues, com o Guilherme Camarda, com a Renata Falzoni, toda a equipe da TV Gazeta, do site gazetesportiva.com. Inscrições até segunda-feira. Aliás, segunda-feira termina, então inscrição agora, tá?
O Gazeta Esportiva volta falando do Campeonato Brasileiro da Série B. Confira os jogos deste final de semana. 4 partidas acontecem nesta noite. Vai colocar aqui, Boquinha. O Criciúma recebe o CRB às 7h15 no estádio Heriberto Ilse, em Santa Catarina. Santa Cruz e Londrina jogam às 8h30 no Recife. No mesmo horário, Vila Nova enfrenta o América Mineiro em Goiânia e o Paysandu encara o Goiás às 9h30 em Belém. Amanhã, 4h30 tem 2 pontos. Brasil de Pelotas e Ceará em Pelotas. Paraná e Guarani em Curitiba, Boa Esporte e Juventude em Varginha e o Internacional recebe o Náutico no Beira-Rio. ABC e Figueirense jogam às 7h em Natal e fechando a rodada, o Oeste enfrenta o Luverdense às 9h na Arena Barueri. Hora de conferir como vai ser a 6ª rodada do Brasileirão. Volta pra cá, Rogerinho. Amanhã acontecem 2 partidas. Palmeiras e Fluminense jogam às 4h na Arena do Verdão. Sem o... Quem é que pediu para não jogar mesmo? Richarlison. Richarlison pediu para não jogar. E às 7h o Vasco recebe o Sport em São Januário. Domingo, 11h no Engenhão, o Botafogo enfrenta o Coritiba. Aí às 4h tem Corinthians e São Paulo lá em Itaquera. Vitória e Atlético Mineiro em Salvador. Ponte Preta e Chape em Campinas e Avaí e Flamengo em Florianópolis. Cruzeiro e Atlético Goianiense jogam às 6h30 no Mineirão. O Atlético Paranaense recebe o Santos às 7h na Arena da Baixada. E fechando a rodada, o Grêmio, que vem embalado, enfrenta o Bahia na segunda-feira às 8h em Porto Alegre. Amanhã tem Palmeiras e Fluminense e uma notícia de bastidores agitou esse confronto antes mesmo da bola rolar. O interesse do Verdão em Richarlison do Flu não caiu bem lá nas Laranjeiras, não. Essa notícia a gente traz para você como destaque do site gazetesportiva.com. Por quê? Porque o jogador pediu para não viajar, pediu para não enfrentar o Palmeiras, para não atingir o limite de jogos que um atleta pode, né, atuar antes de ficar impedido de se transferir para outro clube brasileiro. É aquilo que aconteceu com aquele jogador da Ponte Preta que ia para o Corinthians? Não, quem? o Potker. O Potker não podia mais jogar, lembra aquilo que aconteceu? Pois é, o Richarlison pediu para não jogar. Apesar disso, o presidente do clube carioca deu a negociação por encerrada e demonstrou que está irritado pela maneira como o negócio foi conduzido. O Palmeiras fez uma proposta na terça e o Flu responderia depois do jogo de sábado se aceitava ou não. Mas aí o pedido do Richarlison para não jogar por estar com a cabeça, né, como que não está com cabeça para entrar em campo, irritou os dirigentes, irritou os torcedores, que afirmam que ele permanecerá nas Laranjeiras. O técnico Abel Braga falou hoje, depois do treino com jornalistas, e é claro, a ausência de Richarlison e a proposta do Palmeiras foram assunto, foram tema lá na coletiva. Essa coisa estranha que eu vi na imprensa hoje, né? Isso tira qualquer cara do sério, né? Você vai daqui a 48 horas jogar contra o Palmeiras e o Palmeiras tem interesse no Richarlison. É um tipo de, sei lá, cara. É engraçado, eu achei bem irônico, bem engraçado. Pensei até que era 1º de abril, mas não é, né? Então, causou um pouquinho de surpresa. Agora, nós vamos para São Paulo jogar contra o campeão, jogar no Allianz Parque, que eu vou conhecer, não conheço ainda. Nós vamos dentro dos caras. E, de repente, mais ofensivo que a equipe que jogou contra o Atlético Paranaense. Porque se eu encolher lá dentro, eu vou perder. Para que eu vou encolher, então? Vou tentar ganhar sendo ofensivo. Já sou ofensivo. De repente, um pouco mais. No Verdão, independente do que acontece fora de campo, dentro dele é vencer o Fluminense para aliviar a pressão e arrumar a cozinha. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Ovos, o Palmeiras tem de sobra. Cadê o omelete, mestre Cuca? Não sei, eu não sou muito bom de cozinha. Não sei fazer nada de cozinha. Umas 2 dúzias de qualidade à disposição. É verdade também que alguns ovos estão quebrados. Moisés ainda não se recuperou de operação no joelho. E o Dudu em tratamento de lesão muscular. Outros 2 saíram da cesta. Foram para a seleção da Colômbia, Mina e Borja. Opa, 3 podem voltar para a cozinha do Cuca amanhã. Jean, Dracena e Guerra. E se o gerente da casa, Alexandre Matos, for ao mercado para trazer um ovinho de ataque do Fluminense, Richarlison? A gente tem um respeito grande pelo Abel, pelo Fluminense em geral, pelos profissionais. A gente está envolvido num jogo, e todo jogo tem caráter decisivo, né? Então a última coisa que eu quero é poder falar em cima de jogador que vai jogar contra eu amanhã
contra nós amanhã e vice-versa. Então vamos cuidar do jogo, dessa situação, o que estiver acontecendo fora isso, se estiver acontecendo, não vem ao caso aqui de expor em relação ao jogo, até por respeito a todos que estão envolvidos nisso. Mestre Cuca pede tempo para preparar um prato saboroso, parecido com aquele servido no ano passado. Um mês é pouco, né, para o futebol, né? E as coisas acontecem, né? Nesse mês, você não conseguiu definir o teu time ainda. Porque existem diversos empecilhos que fazem abrir mão de um time ideal que você tenha. E na cabeça você até tem. Você não consegue pôr esse time ideal. Então você não consegue ter a grande partida, né? Outros times que já conseguiram fazer isso estão na frente. E a gente tem que ter paciência. Daqui a pouco, quando encaixar o time ideal, as coisas vão andar. A clientela tá ficando com fome, nervosa. Mini pressão na cantina? Pressãozinha não existe, né? Tem pressão ou não tem, né? E como é que você faz para uma panela de pressão não estourar? Tem que sair aquele... tirar aqui, abrir a tampa, que vai lá pro outro lado. Pra lá, sai daqui. Né? Dá uma aliviada. Mas ganhando o jogo, tem que ganhar jogo, daí sai a pressão. Mestre Cuca, a batata do Eduardo Batista assou rapidinho. O princípio de tudo para você fazer é fogo. Se você não tiver fogo, não vai fazer nada. Você tem que ter fogo. Isso é o princípio para um cozinheiro. Vai pôr feijão, arroz, tudo. Se não tiver fogo, não sai nada. Então tem que ter fogo, vibração. Isso é o princípio básico para tudo. Que figura, né? Quer dizer, bom, né? Não tem nem como falar que com tensão, que não vence, né? que não faz gols. É legal ter o Cuca de volta, é muito bom. É verdade. Bom. Agora, e Levir Coupe também, outra coletiva imperdível, hein? Pois é. De qualquer forma, apesar da brincadeira toda, o ambiente não é dos melhores, a situação não é nada confortável. Para o time que era favorito para ganhar tudo, né? Tá aí vacilando no Campeonato Brasileiro. E tem gente considerando o jogo com o Fluminense fácil. Eu acho que não. O Palmeiras vai ter sérias dificuldades contra o Fluminense do Abelão. E tem dificuldades porque o Cuca ainda não achou o time. Isso está claro, está evidente, não é? Não será surpresa, inclusive se o Praz aparecer no banco. Sim. Não será surpresa, não é? E o Cuca tem tomado algumas posturas que me agradam, principalmente a de mostrar para algumas pessoas dentro do elenco que quem manda é ele. E isso é claro, estou falando do Felipe Melo. Não é? Quando ele colocou a bundinha do Felipe Melo ali no banco de reserva, falou, querido, o vestiário agora tá comigo, tá? Colocou o Felipe Melo para pensar. Isso, entendeu? Pera aí, ó, agora aqui o comando é meu. Isso é importante pro treinador. Claro. E é importante para você ganhar o próprio jogador. Aconteceu assim com o Dudu. E o Cuca, ele é um bom gerenciador. Então, nesse processo, é claro que é difícil. Em meio ao Campeonato Brasileiro, sem tempo para treinar, o Palmeiras vai dar essas osciladas aí. E vai encontrar dificuldades. E o Campeonato Brasileiro não aceita desaforo por pontos corridos. Não é? Você vai perdendo pontos, depois fica difícil recuperar. Então é um jogo extremamente difícil para o Palmeiras. O Cuca sabe aonde existem os problemas, está sanando os problemas e talvez, para a competição mais importante do Palmeiras, o Verdão tenha fôlego de chegar bem, que é a Copa Libertadores. Né? O brasileiro começa a ficar um pouco complicado, porque agora é quarta, domingo, complica. E sobre esse episódio do Richarlison, o que me irrita... Por que não consultar o clube, né? O que me... Não, mas, ô Celso, aí que tá, tem que parar com essa demagogia. Mas não adianta parar com essa demagogia, tem que parar com essa demagogia de co-irmão. Aí é co-irmão, não, eu sei, é uma questão de respeito mesmo. Mas tudo bem, eu entendo que é livre mercado. O que me irrita é a hipocrisia, né? Então eles defendem, não, porque o co-irmão aí vai lá na véspera do jogo e é um direito do Palmeiras. Só que não, que aí quando tem algum problema, não, porque é co-irmão, não tem co-irmão. Futebol é negócio, é empresa. O Palmeiras queria a contratação do Richarlison, foi lá e aí conduziu a situação de uma forma equivocada. O presidente do Fluminense, pior ainda, agora fez biquinho, falou que não negocia mais, o jogador não vai jogar. E que situação o Richarlison vai continuar lá no Fluminense? Como é que vai ser o clima? É um problema que o Abelão vai ter que resolver. Claro. Não é? E sobre o jogo, o Abelão vem mordido. E quando o Abelão fica mordido, você viu que ele prometeu. Falou, eu ia por 2, agora por 3 atacantes, 4. Enfim, o jogo promete. Jogão, amanhã no Allianz estaremos lá conferindo e tudo para você no Mesa Redonda. Eu acho o seguinte, quer contratar o jogador? Então vai lá, deposita a multa, leva embora. Pronto. Sabe, agora ficar consultando o jogador, fazendo barulho,
Tudo bem, Eles se eu não merecem, estou dizendo Celso. que não seja. Não existe nenhuma Mas também ilegalidade se aí. esperasse Mas é uma questão de ele não ia mais elegância, poder não custa atuar, nada. Só, Celso. temos interesse no Richarlison, dá para negociar? Ok, Dá. dá. Vai lá negociar com o cara. Pronto, simples assim. Só que eles queriam negociar na segunda-feira. Na segunda-feira não interessava mais, já não ia poder estar no estou dizendo, campeonato. poderia ter consultado o Fluminense antes. E o Palmeiras, só para fechar, o Palmeiras está fervendo tanto, né, mandando um abraço aqui pro meu irmão, meu amigo André Reni, que fez uma bela entrevista com a Leila lá, a dona Leila, que é a dona da Crefisa. Leila Pereira. E ela saiu em defesa do Alexandre Matos. Isso. Né, tipo assim, ó, não mexam com o Alexandre Matos. Porque se tirar o cara daqui, eu também tiro a grana. Ela falou isso aí. Então, só para você entender como é que está o espírito no Palmeiras. O que o Cuca está tendo que gerenciar. E parabéns ao Silvestre que fez a reportagem, tá uma panela de pressão mesmo. O problema, quando sai o tá legal. Pior quando entope, aí explode. Mas também, vamos falar a verdade, né? Patrocinador não tem que ter essa ingerência. Né? Não faz o menor concordo, sentido. mas para você ver como é que tá a situação lá, né? Ainda sob o comando do auxiliar Elano, o Santos tem uma missão complicada contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A repórter Marina Paniza esteve no CT Repelé acompanhando o treino do Peixe. Veja só. A vitória contra o Botafogo na última quarta-feira serviu para dar ânimo à torcida santista após um começo ruim no Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, a partida marcou a volta do Meia Vecchio aos gramados, depois de ser afastado pelo ex-treinador Dorival Júnior. Sou cara que para mim é branco ou preto, o cinza não existe, sabe? Eu vou de frente, eu falo o que eu sinto e muitas vezes há pessoas que não gostam disso. Eu quando estava no Catar, eu ia ficar lá e o clube me chamou falando que o Dorival me queria aqui no Santos. Eu deixei tudo, eu briguei até com minha mulher, que não é brincadeira, para vir para cá. E de um dia para outro, sem motivo, fiquei 9 meses sem jogar. Sem jogar desde outubro do ano passado, Vecchio afirma que não tem ressentimentos com o técnico demitido no último domingo. Mesmo assim, o argentino de 28 anos sentiu a carreira prejudicada. Lógico, um jogador quase um ano sem jogar, lógico, e é prejudicado. Por algo que não, que acho que com um papo, batendo um papo se pode solucionar. 9 meses sem jogar, afastado. Mas está tudo bem. Eu sei que Deus tem o controle de tudo. Eu não fico reclamando nem olhando o passado, nem rancor de ninguém. Na volta aos gramados contra o Botafogo, agradecimentos ao interino Elano. Sempre trabalho para jogar. A palavra é agradecido. Eu fiquei muito agradecido a ele, eu falei com ele, falei com o Marcelo, com o Serginho. Agradeci muito por a oportunidade, por a confiança. E para a próxima partida contra o Atlético Paranaense no próximo domingo, o Meia Vecchio pode ser titular mais uma vez. Lucas Lima, que ainda trata um estiramento na coxa direita, treinou bem nos últimos dias, mas ainda não é certeza absoluta para a partida. Seria muito importante ter ele dentro do time, se não é jogando, pelo menos estar no banco ou entrar um tempo, mas o Elano ainda não fez o time, ainda não falou nada. E a partida contra o Atlético Paranaense no próximo domingo será a última do interino Elano no comando do Peixe, já que a partir de segunda-feira o novo treinador Levir Coupe vem aí. Ainda não falamos com ele, mas conhecemos o trabalho dele. Eu enfrentei na Copa Libertadores quando ele era treinador do Atlético e era um time muito forte, muito bem arrumado, trabalhado, mas ainda não falamos nada com ele. No domingo tem o duelo majestoso que vai agitar a rodada do Brasileirão entre Corinthians e São Paulo. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. O Corinthians deverá ter 2 novidades para o jogo de domingo, clássico contra o São Paulo na Arena de Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. 2 novidades paraguaias, o Romero e também o zagueiro Balbuena. Romero retorna da seleção paraguaia esta noite, jogou 70 minutos na partida de ontem e vai treinar amanhã. Se tiver tudo bem com ele, será escalado no domingo. Isso o técnico Fábio Carilli já confirmou. Já a situação do Balbuena é diferente. O jogador vem se recuperando de uma lesão, participou normalmente da atividade de hoje, mas o Carilli quer deixar para amanhã, vai observar o jogador no treino deste sábado. Se nada acontecer com ele, vai para o jogo também
o Balbuena. Portanto, Romero e Balbuena, 2 jogadores que podem reforçar o Corinthians no clássico contra o São Paulo. O técnico Fábio Carilli falou na entrevista coletiva sobre a forma de jogar do time, o quanto ele está gostando de ver em campo a equipe corintiana. É uma equipe onde o elenco todo sabe o que tem que fazer, né? Sabe, todos os jogadores. Se nós pegarmos aí o Arian e falar, o Arian joga aqui na lateral direita, ele vai saber o que tem que fazer como um lateral direito, entendeu? E a questão mesmo é do entrosamento. Fizemos 5 gols agora no último jogo, todos eles de bola trabalhada, de combinação, de tabelas, de profundidade, né? Primeiro gol nosso, coisa linda. Foram 6 ou 7 toques de primeira, né? Passagem, trocando de lado, mudando o lado da pressão do Vasco, passe por dentro, finalização de primeira, quer dizer, é o tempo, né? Nós falamos muito aqui de Barcelona, que joga assim, tal, mas se você pegar o grupo do Barcelona que ganhou tudo aí anos atrás, quanto tempo esses caras não ficaram juntos? Fora a qualidade técnica, claro, né? Com o tempo a gente vai melhorar, a gente tem melhorado bastante. Apesar dos elogios e da felicidade do treinador, há coisas a melhorar nesse Corinthians, que lidera o Campeonato Brasileiro com 13 pontos dos 15 disputados até agora. Foram 3 vitórias fora de casa, só que dentro da arena, 1 empate e 1 vitória. Ou seja, os 2 pontos perdidos até agora no Campeonato Brasileiro aconteceram dentro de casa. Se observar toda a temporada, o aproveitamento de pontos do Corinthians como visitante é espetacular, chega a 75%. Mas dentro de casa, esse aproveitamento cai para 64%. E o Carilli quer fazer o time melhorar dentro de casa. Já mostrou evolução contra o Santos e vai ter que mostrar nos 2 próximos jogos, que serão em Itaquera, contra o São Paulo no domingo e contra o Cruzeiro na quarta-feira. Estamos trabalhando para que isso melhore. Já tivemos algumas boas respostas nesse ano. Contra o Santos é uma delas. De propor o jogo e jogar em cima do Santos, principalmente o segundo tempo inteiro. Estamos trabalhando para melhorar. No São Paulo, o personagem da entrevista coletiva desta sexta foi o meio-campista Tomás, que ao lado de Lucas Prato comandou aí a vitória do tricolor ontem contra o Vitória no Morumbi. Tomás, ex-base do Corinthians, vive a expectativa de ser titular do São Paulo no Majestoso. Entrou bem ontem contra o Vitória, fez gol, deu assistência, recuperou a confiança, quem sabe a posição. Contra a Ponte, eles estavam marcando muito bem ali a linha dos volantes e a linha da defesa, e eu não estava encontrando esse espaço entre os volantes e a defesa para pegar essa bola de frente e partir com ela dominada de frente, que é mais minha característica. E aí contra o Vitória o Rogério falou comigo, me colocar mais aberto ali para poder receber ela mais de frente, não tão de costas pro marcador e para facilitar, né? Porque de frente eu tenho a visão toda do campo e fica mais difícil para o marcador, tem que correr de costas. Vitória lanterninha do Campeonato Brasileiro. Timão líder, invicto há mais de 80 dias. O buraco agora é bem mais embaixo, Tomás. Eles marcam muito bem atrás da bola, todos os jogadores voltam ali atrás do meio de campo e saem muito rápido no contra-ataque. Então primeiro tem que ter muita atenção no contra-ataque deles e ter atenção ali com os atacantes dele, que são rápidos, e o jogo que está fazendo gol. Sem Rodrigo Caio e Cueva nas seleções do Brasil e do Peru, e com a dúvida de Thiago Mendes, que ainda sente dores no joelho, Rogério Ceni define o time no trabalho tático de amanhã, aqui mesmo no CT da Barra Funda. A missão é muito complicada. O São Paulo nunca venceu na Arena Corinthians. Foram 6 duelos, 4 derrotas, 2 empates. E às vésperas de mais um confronto de tamanha rivalidade, entram em cena velhos clichês e chavões. Clássico é clássico, não tem favorito. E tabu é para ser quebrado. Ainda não vencemos lá, mas precisamos aí, um rival direto, um confronto direto no campeonato, então temos que entrar com tudo. Sabemos que é difícil, mas temos um grande grupo, um grande time e creio que vamos fazer um grande jogo para buscar os 3 pontos. Para mim o Corinthians é favorito, Garrafa, pelas circunstâncias, pela temporada, por tudo que aconteceu. O Corinthians no ano já enfrentou São Paulo, essa é a 4ª vez.
O São Paulo ganhou um jogo nos pênaltis, naquele torneio da Flórida, lá no começo da temporada, depois de empate em 0-0. E aí o Corinthians venceu no Morumbi e empatou 2 jogos. 2 na arena ou foi um? Foi um só, então. Foi só 3 jogos. Esse é o 4 jogos, exatamente. Então, mas fez melhor campanha, tem um time melhor organizado, é mais regular, então a lógica aponta o favoritismo corintiano. Essa é a leitura que se faz no primeiro momento, mas agora a gente sabe que tem todo uma questão de confronto, o peso da tradição do clássico, as duas equipes. O Corinthians ele tem uma forma de jogar, o São Paulo, se quiser ganhar, vai ter que encontrar um bom jogo. Isso é claro, se o São Paulo quiser sair com a primeira vitória na casa do Corinthians, vai ter que encontrar um bom jogo. Jogo próximo do que fez contra o Palmeiras. Mas se jogar o que jogou ontem, o Corinthians passa um trator. Porque o São Paulo não esteve bem ontem. Mas, repito, o Corinthians é favorito, mas não significa que vá ganhar. O Corinthians, com a volta do Romero, ele fica mais encorpado, por incrível que possa parecer, porque ele... Coitado do Romero. Porque pegam no pé do Romero, mas o Romero é uma peça fundamental. Sim. E o Cleison, que entrou contra o Vasco, deu conta do recado. Então, o Corinthians fica mais encorpado. Ele tem o Romero, tem o Cleison como opção, porque se dizia que o Corinthians... Primeiro tinha só um time que marcava. Agora já é um time equilibrado e agora já é um time... é só um time sem reservas. Agora o Corinthians já começa a ter opções no banco de reservas. Então, um grande jogo. O São Paulo vai ter que encontrar uma partida, mas o Corinthians é favorito e pode acabar ganhando uma folga maior aí na liderança do campeonato. Eu estava sendo traído pela memória, é o 5º jogo mesmo. Um nos Estados Unidos, 2 no Morumbi e 1 em Itaquera. Tá certo. E o Romero é artilheiro na Arena, fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Vai dar Coringão, 56% dos votos. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Domingo tem Carille e Miller no Mesa Redonda. Fique com as notícias do Jornal da Gazeta. Beijo, boa noite, tchau. Vou estar no Jornal da Gazeta. A gente se vê. Até já.